Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. De acordo com o Atlas da Violência, entre os anos de 2012 e 2022, mais de 131 mil pessoas morreram de forma violenta, sem que fossem identificadas as causas. São os chamados homicídios ocultos. 72% deles foram provocados por armas de fogo. Quando nem médicos, nem a polícia conseguem identificar o que causou uma morte violenta, a família da vítima fica sem respostas e um possível crime deixa de ser investigado. É o que os pesquisadores chamam de homicídios ocultos. Quase 6 mil assassinatos no país podem ter ficado fora das estatísticas oficiais em 2022. No período de uma década, foram mais de 50 mil mortes sem elucidação. Se forem somadas as suspeitas de suicídio, acidentes e homicídios não esclarecidos, as mortes violentas com causas indeterminadas passam de 131 mil entre 2012 e 2022. No caso dos homicídios ocultos, 7 em cada 10 foram causados por armas de fogo. O que explica números tão altos de mortes violentas sem respostas do poder público é, na maioria das vezes, segundo os pesquisadores, uma falha na comunicação entre as secretarias da Saúde e da Segurança Pública de cada estado. Quando o médico legista não consegue atestar se a morte foi causada por um acidente, suicídio ou assassinato, ele pede informações à polícia, mas nem sempre é atendido. Há ainda uma outra possibilidade, quando a investigação não avança e o crime não é esclarecido. O sistema de informação sobre mortalidade local não está muito bem qualificado, muitas vezes por falta de mão de obra, de peritos, policiais, e não se consegue, portanto, elucidar qual foi a razão do crime. Esta promotora de justiça avalia que a subnotificação de homicídios altera as estatísticas da violência no Brasil. Dá uma sensação de insegurança e você não dá uma resposta à sociedade, principalmente à família da vítima, que tem direito de saber, isso faz parte do processo de luto, qual foi a verdadeira causa da morte do seu ente querido. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde não responderam aos nossos contatos. Veja agora outros destaques do dia. Polícia recupera parte de material radioativo que foi furtado em São Paulo. Acidente de ônibus deixa mortos e feridos em rodovia do interior paulista. Deputado federal Zé Trovão e cantor Sérgio Reis são indiciados pela Polícia Federal. Governo diz que vai reavaliar 800 mil benefícios temporários do INSS. Novo primeiro-ministro britânico promete reconstrução e acabar com filas nos hospitais públicos. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Parte do material radioativo furtado em São Paulo foi encontrada pela polícia. Uma das 5 embalagens levadas por criminosos estava num desmanche de veículos na zona leste da capital paulista. Equipes da polícia, dos bombeiros e técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear foram acionados para examinar o material. Os agentes precisaram vestir uma roupa especial para se aproximar e manipular a lata. O material radioativo furtado estava acondicionado em embalagens com chumbo, para evitar a radiação para o meio ambiente. 4 das 5 embalagens levadas por criminosos já estavam exauridas ou vazias. O que significa que os hospitais já haviam utilizado esses dispositivos e eles estavam retornando para o seu fabricante. De acordo com a polícia, a caixa descoberta hoje num desmanche clandestino da zona leste da capital é uma das que estavam vazias. Material que está encontrado lá também que está queimado. Pode ser que tenha sido esse material que tenha sido despejado lá no terreno. Por isso, o SENEM
está lá fazendo o contador Geiger, contando se tem lá radiação no local e que possa estar causando prejuízo para a comunidade. De acordo com o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas da Agência Internacional de Energia Atômica, esses materiais apresentam um risco radiológico muito baixo para as pessoas e o meio ambiente. O veículo que transportava as fontes radioativas foi furtado na capital paulista na noite do último domingo, mas o crime foi divulgado apenas hoje. Em nota, a empresa responsável pelo transporte disse que um boletim de ocorrência foi aberto e atribuiu o crime à imprudência do motorista, que decidiu levar o automóvel para um local diverso do pátio seguro onde o veículo deveria ficar durante a noite. O uso de materiais radioativos é comum na medicina para o tratamento de câncer e de outras doenças. O veículo que foi furtado neste fim de semana estaria a caminho do Paraná e de Santa Catarina, onde a carga seria entregue para uso médico. Em 1987, em Goiânia, um acidente com material radioativo entrou para a história do país. Um aparelho de radioterapia contendo césio-137, abandonado num ferro velho, teve a cápsula isolante de chumbo violada. A contaminação atingiu centenas de pessoas, pelo menos 4 morreram. Uma mulher foi vítima de bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos no Rio de Janeiro. O tiroteio foi durante operações em 7 comunidades dominadas pela maior facção criminosa do estado. O blindado da polícia militar foi recebido a tiros. Esta mulher precisou usar a entrada de uma casa para se proteger. Ô, chefe, fica aí, não sai não. Não sai não, hein? Não sai não, encosta mais. A moradora só conseguiu deixar o local quando houve uma pausa nos disparos. No terminal de ônibus, passageiros tiveram que deitar no chão. Como que trabalha assim? A polícia militar esteve em 7 comunidades da zona norte do Rio. O foco da ação foi a Serrinha, uma das mais violentas da região. Mesmo diante da presença dos policiais, criminosos fortemente armados foram flagrados pelas ruas. Um deles caminha com um fuzil pendurado no pescoço. Um suspeito foi preso. Durante o confronto, uma mulher de 50 anos foi ferida por um disparo. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e liberada em seguida. No último mês, a região foi a que mais sofreu com tiroteios no Rio. Em junho, houve 92 confrontos na zona norte da capital. É quase o dobro do registrado em toda a Baixada Fluminense, que aparece em segundo lugar. A Zona Oeste, que sofre com disputas entre traficantes e milicianos, fica em terceiro na lista. Em toda a região metropolitana, 58 pessoas foram atingidas por balas perdidas este ano. 16 morreram. A gente tem na Zona Norte o quê? Um confronto intenso entre 2 facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e nós temos a polícia também confrontando essas 2 facções. Quanto mais confronto eu tenho, quanto mais operações policiais eu tenho, mais efeitos colaterais eu vou ter. Um preso ficou entalado numa cela de uma delegacia no Distrito Federal durante uma tentativa de fuga. Os bombeiros foram acionados e tiveram que forçar a estrutura para retirar o homem, que não ficou ferido e permanece preso. A Polícia Federal descobriu uma fábrica de dinheiro falso numa casa no litoral sul de São Paulo. 2 suspeitos foram presos. Além de máquinas, um montante de 10 milhões de reais em notas falsificadas foi apreendido. O suspeito de chefiar uma quadrilha de ataque a carros fortes morreu durante um confronto com a Polícia Civil numa casa na zona sul de São Paulo. No local, foi apreendido um arsenal com fuzis e armas antiaéreas, além de uniformes da Polícia Federal, utilizados pela quadrilha, que atacou no mês passado um carro forte no aeroporto da cidade gaúcha de Caxias do Sul. O Itamaraty cobrou do governo do Rio de Janeiro uma investigação rigorosa sobre a abordagem policial a adolescentes negros. 3 deles são estrangeiros e filhos de diplomatas. A abordagem da Polícia Militar provocou desconforto em Brasília. O Itamaraty recebeu hoje os embaixadores do Gabão e de Burkina Faso para um pedido formal de desculpas. O embaixador do Canadá não compareceu. Os diplomatas são os pais de 3 dos adolescentes que ficaram na mira de policiais militares.
As câmeras de um prédio registraram a chegada dos jovens, 3 deles negros. O grupo conversava em frente a um prédio quando os PMs descem da viatura com a arma já em punho. Eles agem ainda de forma truculenta durante a revista. 2 dos rapazes são brasileiros. A mãe de um deles conversou com a nossa reportagem. Não tinha nenhum fator de risco assim que justificasse uma abordagem mais agressiva assim. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, aqui nessa rua de Ipanema, bairro nobre da Zona Sul. Os adolescentes, filhos dos diplomatas, estavam aqui no Rio de férias. Depois da repercussão, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar se houve abuso na abordagem dos policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que os PMs usavam câmeras corporais e que as imagens serão analisadas. A Corregedoria também abriu um inquérito. O Ministério da Igualdade Racial, ao lado do Itamaraty e dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, acompanham de perto a investigação. O governo do Rio informou que não admite nenhum tipo de comportamento preconceituoso e que a polícia iniciou uma investigação assim que soube do caso pela imprensa. Já que nada de grave ou de suspeito tinha naquela cena, né? O que motivou aquela abordagem? Essa é a minha pergunta, né? Moradores de cidades da região metropolitana de Porto Alegre ainda precisam lidar com toneladas de entulho nas ruas depois das enchentes. Já faz mais de uma semana que o Cledson espera pelo caminhão de limpeza. O cheiro, e se der uma chuva muito forte, corre o risco de correr os lixo para os bueiros. No bairro de Fátima, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, o entulho se acumula há 2 meses. O lixo recolhido em Canoas é despejado em 4 locais diferentes. A maior parte vem para esse parque público da cidade. A montanha de lixo aqui tem mais de 1 quilômetro de extensão. Em alguns pontos, chega a mais de 6 metros de altura. Segundo a prefeitura, tudo isso aqui foi recolhido das ruas nos últimos 2 meses e trazido para cá até que seja transportado para um aterro sanitário. Os resíduos serão levados a Gravataí, também na região metropolitana. A previsão é retirar o entulho do parque só no fim de setembro. Nós temos 6 carretas que elas estão fazendo a alimentação do aterro lá. Então essas carretas elas não estão na rua, elas só tiram dos transbordos e levam lá para Gravataí. Segundo a Defesa Civil, 60% da cidade de Canoas foi afetada pelas inundações. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enchentes e deslizamentos de terra atingiram uma área de mais de 16 mil quilômetros quadrados no estado. A principal preocupação agora é com as doenças provocadas pelo contato com água contaminada. 25 pessoas já morreram por leptospirose, doença transmitida pela urina de ratos. Na hora que as pessoas estiverem manipulando, depositando mais algum material ali, ou até tentando remover esse material, é importante que elas façam uso de materiais de proteção. Na capital, mais de 92.700 toneladas de entulho já foram recolhidas das ruas, mas o trabalho de limpeza ainda não foi concluído. Hora da previsão do tempo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Quais são os destaques para o final de semana? A volta do frio sobre boa parte da região centro-sul do Brasil. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Nos próximos dias, uma nova massa de ar frio derruba as temperaturas e há possibilidade de formação de chuva congelada. Diferente da neve, a chuva congelada acontece quando o floco cai da nuvem, passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0 grau, e depois volta a encontrar uma camada de ar frio e recongela antes de chegar ao solo. Vamos ver onde o fenômeno pode acontecer neste sábado. Em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e em Urupema, em São Joaquim, Santa Catarina, a alta umidade e o frio colaboram para a formação de chuva congelada e nuvens de tempestades. À tarde, as temperaturas máximas ficam abaixo dos 10 graus. Na região da Campanha Gaúcha, o sol não esquenta quase nada. A previsão é de geada forte. Em Bagé, Erval e em Colônia Nova, temperaturas abaixo de 0 logo cedo. Já no interior do país, a massa de ar seco mantém os dias ensolarados e sem chuva. Pelas imagens de satélite, temporais isolados em alguns pontos do Amazonas e do Amapá. Amanhã, uma frente fria avança bem devagar e muda a direção dos ventos em São Paulo.
Tem previsão de chuva moderada a qualquer hora no litoral sul e na Baixada Santista. Em parte da região norte, no litoral do Nordeste, o calor e a umidade formam tempestades. Mais uma tarde gelada em Porto Alegre, com máxima de apenas 13 graus. Em São Paulo e em João Pessoa, máxima de 27. Em Cuiabá, 36 e até 33 em Manaus. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é do Alexandre. Ele é de Brasília, no Distrito Federal. Boa noite, Alexandre. Mais um fim de semana ensolarado e com alerta para baixa umidade do ar. No sábado e no domingo, máxima de 27 graus. Segunda mais quente, com 28. O Paulo é da cidade de Senhora de Oliveira, Minas Gerais. Bem-vindo, Paulo. Sábado e domingo com um sol de rachar. Faz até 29 graus à tarde. Na segunda, os termômetros podem chegar aos 30. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem com o nome da sua cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje, polícia investiga acidente de ônibus que matou 10 pessoas no interior de São Paulo. No segundo dia de compromissos em São Paulo, o presidente Lula destaca investimentos em educação e a responsabilidade fiscal no governo federal. O Partido Trabalhista tem vitória histórica aqui no Reino Unido e Keir Starmer é o novo primeiro-ministro do país. O presidente Lula passou mais um dia em São Paulo, onde inaugurou instalações da Universidade Federal em Diadema, no ABCD Paulista. Lula rebateu as críticas de que o governo gasta em excesso. Pela manhã, o presidente Lula esteve em Osasco, acompanhado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana. Lula inaugurou o novo edifício da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O investimento foi de 102 milhões de reais para atender 1.400 alunos. E por que eu tenho obsessão pela educação? É porque eu não tenho um curso universitário. Como eu não pude fazer um curso universitário, eu carrego dentro de mim uma obsessão de que o filho do povo trabalhador tem que ter o mesmo direito de todo e qualquer cidadão de estudar na universidade. Lula também respondeu às críticas de gastos excessivos do governo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar, porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país. A agenda do presidente também foi na área de educação aqui em Diadema. Lula visitou o Centro Educacional Unificado. O projeto de 90 milhões de reais deve ficar pronto até o fim do ano. O presidente caminhou pela construção do Centro de Educação Unificado, que terá capacidade de atender 1.800 estudantes em 3 prédios e um espaço para práticas esportivas, de cultura e lazer. No final do dia, o presidente voltou para Brasília. Keir Starmer é o novo primeiro-ministro britânico. O trabalhista assume depois do partido dele conseguir eleger o maior número de deputados para o parlamento nos últimos 25 anos. O resultado anunciado na madrugada deu início aos protocolos para que o líder dos trabalhistas assumisse o cargo de premier. O dia começou com um encontro com o rei Charles III no Palácio de Buckingham. Ali, Keir Starmer recebeu o tradicional pedido para que formasse um novo governo em nome do rei. Em seguida, foi direto para Downing Street. Depois de assumir o cargo, o novo premier Keir Starmer recebeu e nomeou aqui na sede do governo os ministros que farão parte do gabinete. A equipe terá pela frente 2 desafios que os eleitores elegeram como prioridade: acabar com as filas no sistema público de saúde e melhorar a economia. Em frente ao número 10, ele fez o primeiro pronunciamento.
Starmer disse que reconstruir o país vai levar algum tempo, mas disse que o trabalho começa já. Nosso sistema de saúde vai voltar a funcionar. Teremos fronteiras e ruas seguras. Também vamos investir em energia limpa e reduzir as contas de luz, prometeu o premier. Aos 61 anos, Keir Starmer e o partido dele fizeram história ao vencer as eleições com uma maioria esmagadora. Dos 650 assentos do parlamento britânico, 412 foram conquistados pelo Partido Trabalhista. Já os conservadores, que estavam há 14 anos no poder, perderam mais de 200 assentos no parlamento e ficaram com 121 cadeiras. Rishi Sunak, que concorria à reeleição, disse que vai deixar a liderança do partido e assumiu a responsabilidade pela derrota. O presidente americano Joe Biden parabenizou o novo premier e disse que está ansioso pelo trabalho conjunto. O presidente Lula publicou uma foto com Starmer e afirmou: "Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos." Veja a seguir. Gafe numa entrevista aumenta dúvidas sobre as condições de saúde de Joe Biden para concorrer à reeleição. Feriado da Independência em praias dos Estados Unidos é marcado por ataques de tubarões. Conselho Regional de Medicina de São Paulo pede que a Anvisa proíba a venda do PMMA no Brasil. Substância pode ter provocado morte de modelo em Goiânia. A polícia investiga o que provocou um acidente de ônibus que matou 10 pessoas na última madrugada no interior de São Paulo. O motorista disse que o veículo sofreu uma pane mecânica. A imagem da lateral do ônibus completamente destruída dá a dimensão da força da batida. O acidente aconteceu por volta da 00:15. O veículo colidiu no pilar de sustentação de um viaduto no quilômetro 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, no interior paulista. Havia 54 passageiros no veículo, 10 morreram no local. 7 eram da mesma família, incluindo uma criança. 43 pessoas ficaram feridas no acidente. A maioria foi trazida para este hospital, no centro de Itapetininga, com ferimentos leves. 10 pacientes que tiveram machucados mais graves ainda estão internados. O quadro de saúde deles é considerado estável. Estava minha irmã, o meu filho também de 15 anos também estava no ônibus, meu sobrinho. Aí foi um baque para mim, perdi o chão. É só mais ela que está em estado mais crítico, mas o meu sobrinho já foram embora, já estão em casa. O grupo de passageiros é de Ribeirão Branco, uma cidade de 18 mil habitantes, e participava de uma excursão religiosa. O ônibus saiu de Itapeva com destino ao município de Aparecida, também no interior de São Paulo. O motorista sobreviveu à colisão e disse à polícia que o volante do veículo travou por causa de uma pane mecânica, por isso perdeu o controle da direção. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. A Aviação Onix, dona do ônibus, disse que presta suporte às autoridades e às famílias das vítimas. A documentação do veículo e do motorista está regularizada. Tudo indica que houve uma falha elétrica no ônibus. O ônibus é um ônibus novo. A empresa é devidamente cadastrada em todos os órgãos, Artesp, ANTT, ou seja, a empresa é legalizada. Um laudo pericial deve apontar o que provocou o acidente. As determinantes deste acidente, todas serão apuradas em sede de inquérito policial, com demais perícias e demais exames e até mesmo oitivas dos sobreviventes e do motorista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o acidente nas redes sociais. Os mortos foram levados ao Instituto Médico Legal de Sorocaba. Os enterros ainda não foram marcados. 2 das vítimas já foram identificadas. A nossa colega Caterina Schutte tem mais informações. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Olha, o Instituto Médico Legal de Sorocaba, cidade a 70 quilômetros aqui de Itapetininga, aguarda o reconhecimento de familiares para a liberação dos corpos. 2 pessoas já foram identificadas, mas os investigadores já sabem que 7 dos 10 mortos pertencem à mesma família.
O motorista do ônibus quebrou a perna e ainda está hospitalizado. Ele trabalha há 15 anos na empresa e, segundo a polícia, ele aceitou doar uma amostra de sangue para a realização de um teste toxicológico. A Prefeitura de Ribeirão Branco, cidade onde essas vítimas moravam, decretou luto oficial de 3 dias. O velório deve acontecer no final de semana em uma cerimônia coletiva no município. Cris, Celso. Obrigada, Caterina. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse hoje que o governo vai fazer um pente fino em benefícios temporários pagos pela Previdência Social. Então, vamos ao vivo a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Muito boa noite, Cris, Celso e a você que acompanha o Jornal da Record essa noite. 800 mil pessoas deverão fazer uma nova perícia para confirmar a necessidade dos recursos. O repórter Yuri Ascar tem mais informações ao vivo. Yuri, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Segundo o ministro Carlos Lupe, essas 800 mil pessoas fazem parte de um grupo que recebe benefícios temporários da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e auxílio reclusão. O chamado pente fino vai começar em agosto. Carlos Lupe afirmou que a legislação prevê a revisão desses benefícios a cada 2 anos, mas isso não é feito desde 2019. A revisão dos benefícios sociais passou a ser discutida com mais intensidade pelo Ministério da Fazenda nas últimas semanas, como forma de o governo cumprir a meta déficit zero do arcabouço fiscal neste ano. Na última quarta-feira, o ministro Fernando Haddad anunciou um corte de quase 26 bilhões de reais no orçamento de 2024. Fara. Obrigado, Yuri. O relatório da Polícia Federal com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias chegou hoje ao Supremo Tribunal Federal. O processo físico foi entregue no começo da tarde ao STF. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação de uma suposta apropriação indevida de presentes enviados por autoridades estrangeiras ao Brasil, quando ele era presidente. Entre os itens estão as joias dadas pela Arábia Saudita ao Brasil. Segundo a PF, os presentes pertenciam ao Estado brasileiro e não poderiam ter sido negociados, como aconteceu com um relógio que chegou a ser vendido nos Estados Unidos e depois recomprado pelo advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Todo o inquérito físico vai ser digitalizado nos próximos dias pelo gabinete do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. O ministro vai pedir que a Procuradoria-Geral da República opine se é preciso ampliar as investigações, se o inquérito deve ser arquivado ou se os acusados devem ser oficialmente denunciados. Fontes do Ministério Público Federal acreditam que não será preciso ampliar as investigações e que existem provas robustas dos crimes apontados pelos investigadores. Jair Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Outras 11 pessoas também foram indiciadas, entre elas o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e os advogados de Bolsonaro, Frederico Wassef e Fábio Weingarten. Segundo a Polícia Federal, os investigados usaram a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor, entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República, para enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro. Procurados hoje pelo Jornal da Record, os acusados não se manifestaram. A Polícia Federal indiciou o cantor Sérgio Reis e o deputado Zé Trovão por atos antidemocráticos cometidos em 2021. Os investigadores identificaram 3 supostos crimes cometidos por eles: associação criminosa, incitação ao crime e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes pela convocação de manifestações para o Dia da Independência. O cantor Sérgio Reis e o deputado Zé Trovão divulgaram mensagens com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e chamando a população para um protesto na esplanada dos ministérios no 7 de setembro de 2021. Hoje, o deputado publicou um vídeo afirmando ter orgulho da luta e que não será calado. O Jornal da Record procurou a assessoria do cantor Sérgio Reis, mas não teve resposta. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigada, Fara. Uma nova gafe do presidente dos Estados Unidos provoca ainda mais dúvidas sobre as condições de saúde de Joe Biden para concorrer à reeleição. Dessa vez, a confusão foi durante uma entrevista a uma rádio.
O presidente se confundiu quando falava sobre o respeito a pessoas negras. A propósito, tenho orgulho de ser, como disse a primeira vice-presidente, a primeira mulher negra a servir com um presidente negro, disse Biden. Provavelmente, o presidente quis dizer que tinha orgulho de ter sido vice-presidente de Barack Obama, um homem negro. E hoje a vice-presidente dele é Kamala Harris, uma mulher negra. Biden viajou hoje para o estado de Wisconsin e afirmou que continua na disputa. Ainda nesta noite, ele participa da primeira entrevista depois do debate de quinta-feira, em que foi duramente criticado. Várias empresas anunciaram que vão cortar as doações ao Partido Democrata até que Biden desista da candidatura. Mas os organizadores da campanha disseram que ele vai ter uma programação de viagens agressiva em busca de votos. Wisconsin é um dos estados-chave para a disputa este ano porque não há uma preferência por republicanos ou democratas. E autoridades americanas estão em alerta depois que 3 pessoas foram mordidas por tubarões em praias dos Estados Unidos. A praia estava cheia por causa do feriado da independência americana, quando a polícia do Texas informou sobre o ataque de tubarão. 2 pessoas foram mordidas e precisaram de atendimento médico ainda na areia. Uma delas sofreu ferimentos graves na perna. Autoridades acreditam que os ataques foram feitos pelo mesmo tubarão. O sogro de uma das vítimas disse que tudo foi muito rápido e que quando se virou, o animal não estava mais lá. No mesmo dia, uma terceira pessoa foi atacada na Flórida. Um homem de 21 anos foi levado para o hospital com ferimentos no pé. Autoridades do Texas afirmaram que ataques de tubarões em praias do estado são extremamente raros. Já aqui na Flórida, as ocorrências têm aumentado. No mês passado, 3 pessoas ficaram feridas no mesmo dia. No ano passado, foram 16 ataques de tubarões em praias da Flórida. Imagens impressionantes dos animais perto dos banhistas têm surgido com frequência em redes sociais. No Texas, autoridades têm usado drones e helicópteros para tentar localizar tubarões que estejam próximos das praias. Israel anunciou hoje que uma nova delegação irá ao Catar na semana que vem para continuar com as negociações para uma possível trégua com o grupo terrorista Hamas. O governo israelense afirmou que ainda há diferenças para serem tratadas para um cessar-fogo e a libertação dos reféns na faixa de Gaza. A declaração foi feita depois da delegação retornar do Catar. As forças de defesa de Israel publicaram um vídeo de supostos integrantes do Hamas torturando palestinos que tentaram entrar num depósito de alimentos para pegar comida. Hoje, uma operação com drones do exército israelense deixou 7 mortos na Cisjordânia. Veja a seguir: brasileiro morre em acidente de parapente no Paquistão. E veja também, erro de medição há mais de 100 anos faz Paraná perder parte do território para Santa Catarina. Marinha antecipa a decisão do Ministério da Defesa e forma a primeira turma de mulheres combatentes. Mais de 12 mil reclamações contra os principais aplicativos de entrega do país foram registradas num site de avaliações de serviços na internet nos últimos 3 anos. Em muitos casos, clientes relatam furtos. O entregador pega a encomenda e desaparece com o produto. As imagens da câmera de segurança mostram a vítima entregando uma sacola para o motoboy. Dentro havia roupas de frio de marcas famosas que deveriam ser entregues para a amiga dela. Tinha um casaco que eu comprei fora há 10 anos atrás, numa viagem no exterior, um casaco de marca bastante caro. Tinha um colete que eu comprei na mesma viagem, também, um casaco bem quentinho, e mais 2 blusas térmicas. A amiga havia contratado o serviço no aplicativo de entrega. O motoboy foi até o prédio dela, pegou a encomenda, mas desapareceu depois de enviar uma mensagem. Falando que o endereço estava errado e que se eu não aparecesse ele ia, abre aspas, né, ficar com os meus panos. Nos últimos 3 anos foram 12.500 reclamações contra os principais aplicativos de entrega num site de avaliações de serviços na internet.
Segundo os especialistas em direito do consumidor, os aplicativos de entrega são responsáveis pelas encomendas enviadas e devem ressarcir os clientes por qualquer prejuízo. A orientação para quem é vítima desse tipo de furto é fazer um boletim de ocorrência, notificar a empresa e, se preciso, entrar na justiça. O mais importante é que todas as pessoas que buscarem a justiça tenham meios de prova. Split screen da tela, do seu celular ou do computador que fez a contratação daquele serviço, algum tipo de mensagem trocada com aquele mensageiro, seja de carro ou de moto, que recebeu o produto. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo registrou o caso como apropriação indébita. Traumatizadas, as amigas não pretendem mais usar esse tipo de serviço. Além da falta de segurança que a gente vive, a gente ainda tem que pagar para ser furtada, né? Em nota, o aplicativo afirma que bloqueou preventivamente o motociclista que não entregou a encomenda e que colabora com o esclarecimento do caso. Um brasileiro morreu num acidente de parapente no Paquistão. Rodrigo Ranieri, de 55 anos, escalava o K2, que é a segunda montanha mais alta do mundo, e decidiu fazer um voo de parapente. Segundo autoridades paquistanesas, o paraquedas que faz parte do equipamento se rompeu e ele sofreu a queda. O Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência à família. Rodrigo é o quarto estrangeiro morto nessa região turística do Paquistão em um mês. O furacão Beryl perdeu força durante a passagem pelo México e se tornou uma tempestade tropical nesta sexta-feira. Ainda assim, os ventos passaram dos 100 km por hora. No México, mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas e quase 400 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Cancún. A expectativa agora é de que o Beryl atinja o sul do Texas, nos Estados Unidos, até segunda-feira. Ao menos 11 pessoas morreram durante a passagem do furacão pelo Caribe e pela América do Sul. A quadrilha que atrai brasileiros e os obriga a cometer crimes internacionais. Este é um dos destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular localiza brasileiro que caiu no golpe do falso emprego e se tornou escravo virtual na Ásia. Ele pensava que ia trabalhar atendendo clientes, mas foi obrigado a aplicar golpes em pessoas de várias partes do mundo. Simplesmente eles tiraram o passaporte e nunca teve nenhum contrato assinado da minha parte. A gente revela detalhes do esquema que fez dezenas de brasileiros reféns. E o drama das vítimas para conseguir voltar para casa. É neste Domingo Espetacular. Depois da estreia do Canta Comigo Tim 5. A influenciadora que morreu após fazer uma aplicação de PMMA recebeu da falsa profissional uma receita assinada com o carimbo de uma médica. A polícia investiga se houve fraude. Hoje, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pediu à Anvisa para proibir o uso do produto. A Polícia Civil teve acesso às receitas médicas que Graziele da Silva Barbosa prescreveu para a influenciadora digital Aline Maria Ferreira. O documento usa o carimbo de uma médica goiana, que realmente existe. Mas repare que o nome dela tem um erro de ortografia. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que vai investigar se houve infração ética ou se a médica foi vítima de uma fraude. Graziele não tem registro profissional e está presa preventivamente. A defesa dela diz que a suspeita está em choque e à disposição das autoridades. Um exame preliminar feito pelo Instituto Médico Legal aponta que foi encontrada nos pulmões da modelo a substância usada no preenchimento dos glúteos. A hipótese é que tenha migrado pela corrente sanguínea. O PMMA é um produto sintético, derivado do petróleo, considerado pelos médicos como muito perigoso. Quando aplicado por um profissional que não tem treinamento, ele pode ser aplicado dentro de um vaso sanguíneo e gerar essas intercorrências que são muitas vezes catastróficas. Hoje, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pediu para que a Agência de Vigilância Sanitária proíba de vez o uso do produto. O PMMA é muito perigoso, o organismo ele vai fazer, o nosso corpo faz uma reação de corpo estranho. Então ele pode causar inflamações locais, infecções locais, necrose no local da aplicação e o pior, ele pode ter repercussões sistêmicas. Esta mulher ficou 30 dias internada depois que uma enfermeira aplicou o PMMA nela, dizendo ser um outro produto.
ela perdeu os 2 seios. Eu sofro, psicologicamente por conta dos meus seios, que eu estou sem. Sofro com dores no corpo. Sinto muita cãibra nas pernas. Muita fraqueza. Então, eu falo assim que desde o dia que eu fiz esse procedimento, a minha vida nunca mais foi normal. A Marinha reforçou a fiscalização em embarcações em todo o litoral brasileiro. O principal foco está na navegação turística, que aumenta neste período do ano por causa das férias escolares. Antes de começar a travessia, uma série de orientações. Esse aqui é um pouco diferente, Cuidados básicos, mas que serão acompanhados de perto pela Marinha nos próximos 10 dias durante a campanha Travessia Segura. A operação acontece sempre durante as férias escolares, quando a procura dos turistas pelos passeios náuticos cresce. Permanecer sentados, para colocar as bagagens sempre embaixo das poltronas e deixar a rota de fuga livre por trânsito das pessoas nas necessidades. E além desses cuidados, a Marinha vai checar a documentação da embarcação e da tripulação, equipamentos de segurança, quantidades de coletes, botes salva-vidas e a validade dos extintores de incêndio. Na primeira fase da campanha, no início deste ano, quase 8.000 embarcações de passeio turístico e travessia foram fiscalizadas em todo o litoral brasileiro. A Marinha aplicou 279 multas, as mais comuns pela falta de documento e ausência de equipamentos de segurança. A fiscalização quer evitar acidentes como o que aconteceu em janeiro deste ano no litoral da Bahia, quando uma lancha naufragou e matou 8 pessoas. O condutor do barco não tinha habilitação e foi responsabilizado pelo acidente. E a investigação apontou que a embarcação estava superlotada. A fiscalização, que é rápida, é aprovada por quem quer aproveitar as férias com segurança. Foi uma viagem muito tranquila, não tem reclamar de nada. Os bancos completos, não tinha ninguém em pé, Eu acho que isso tudo influencia, Por causa de um erro de medição que aconteceu há mais de 100 anos, o Paraná vai perder parte de seu território para Santa Catarina. A descoberta foi feita pelo dono de uma fazenda que fica na divisa dos 2 estados. A área tem um tamanho aproximado de 500 campos de futebol. Foi olhando mapas da internet que Natan e o pai descobriram o erro. Eles encontraram um marco de coordenadas do Exército usado na demarcação de territórios. Sempre teve aqui. Meu tataravô levou os filhos dele levaram os filhos dele e foi indo até meu pai. Meu pai trouxe a gente aqui também. O local é de difícil acesso. Fica em meio à Mata Atlântica, na divisa do Paraná com Santa Catarina, no limite entre Garuva e Guaratuba. Depois da caminhada pela floresta e o trecho de canoa, a gente chegou finalmente ao marco. Segundo a inscrição aqui da placa, ele foi instalado nesse ponto em 1918 pelo Exército. É bem simples, é uma estrutura de concreto. Desse lado Paraná, desse lado Santa Catarina. E o mais interessante nessa história é que ele ficou aqui esquecido por mais de 100 anos. E só agora ele serve de referência novamente para redesenhar os mapas entre Paraná e Santa Catarina. Especialistas descobriram outros 4 marcos como esses na região. A nova linha, de 27 quilômetros, devolveu a Santa Catarina uma área de 490 hectares, o equivalente a 500 campos de futebol. Na prática, o Paraná vai perder 0,002% do seu tamanho. Isso é importante para o planejamento de projetos, programas, tanto na área social como ambiental. Muito difícil ter ajudado, porque é um marco histórico, É um marco histórico que conta a história também das minhas raízes, Que ajudou a colocar o marco do Exército aqui também. Uma cerimônia inédita nas Forças Armadas do Brasil. 114 mulheres se formaram como soldados fuzileiros navais. As militares vão atuar em missões de paz pelo mundo. Um dia histórico. Pela primeira vez, as Forças Armadas do país terão brasileiras entre os combatentes.
114 mulheres são as novas soldados fuzileiros navais. A Marinha foi a precursora da participação feminina nas Forças Armadas. Em 1981, elas começaram a ganhar espaço dentro das instituições militares. Em 2012, houve a promoção da primeira oficial general. Com esta formatura, a Marinha antecipa a determinação do Ministério da Defesa, que prevê, a partir do ano que vem, o alistamento voluntário de mulheres nas 3 forças. Alguns países, inclusive aqui na América do Sul, já têm uma posição bem mais na frente do Brasil. Mas isso significa dizer que está dando certo, dá em todos os lugares, e aqui eu tenho certeza que será um sucesso absoluto. Teve início também esta semana o curso de operações de paz para mulheres, com número recorde de inscrições. Esta capacitação tem como meta ajudar a cumprir o objetivo das Nações Unidas de ter ao menos 10% de participação feminina em missões de paz pelo mundo. Algumas meninas que talvez tinham medo, receio do que enfrentar aqui no Corpo de Fuzileiros Navais, elas mostraram que é possível, então representaram muito bem a força da mulher brasileira. A Jamile é uma das formandas. Ela realizou um sonho que começou quando frequentava um projeto social. Eu fiz parte do projeto Força no Esporte, na aeronáutica, e ali eu comecei a me interessar pelas Forças Armadas, comecei a decidir que era isso que eu queria para minha vida. A mãe, Joyce, se enche de orgulho ao ver a filha seguindo os passos dela na vida militar. Há 13 anos, ela é 3º sargento da PM do Rio de Janeiro. Elas são as pioneiras, né? Mas a partir dos próximos anos teremos mais mulheres entrando no Corpo de Fuzileiros Navais e isso é um orgulho muito grande. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis tem A Grande Conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quais serão os novos donos da mansão? Acompanhe. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.